Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 7 de fevereiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin está enfrentando uma guerra entre clãs no Kremlin. Quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva-se, convidar a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui vocês veem a verdade, somente a verdade, fake news, notícias falsas não são permitidas, são proibidas no canal. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Está existindo uma guerra oculta na Rússia, na Rússia de Vladimir Putin, entre clãs que têm influência, que mandam no país, quer na economia, quer na guerra. E em isso estão acontecendo conspirações secretas, misteriosas, e essa guerra entre os clãs tem se intensificado bastante na Rússia. O objetivo dessa guerra, ou dessas guerras, talvez seja mais de uma guerra, porque são muitos grupos, está relacionado basicamente a duas coisas: dinheiro e poder. A economia russa perdeu muito dinheiro. Em consequência, as grandes empresas nas mãos dos chamados e mesmo autodenominados oligarcas sumiu. Eles perderam muito dinheiro. Eles perderam não milhões, eles perderam bilhões por causa dessa guerra caprichosa, criminosa do terrorista ditador da Rússia. E também poder, porque eles sentem que o poder tem que mudar. E talvez o poder atual não seja muito mais longevo, ele vai ter que sair de alguma forma. Então eles estão também fazendo essa guerra para tentar se afirmar no poder como um grupo dominante. Deve ter pelo menos uns 3 grupos, se não tiver mais, disputando isso entre si. E desde o início da guerra, da segunda fase, em grande escala, que a Rússia criminosamente também aconteceu em 2014, mas agora mais criminosamente, cometendo mais crimes em 2022, a partir de fevereiro, um padrão perturbador, talvez eu devesse dizer um padrão psicologicamente perturbador, emergiu na estrutura interna do Kremlin. Uma onda de mortes inexplicáveis entre altos funcionários, agentes de segurança e tecnocratas ligados ao regime. Inclusive, muitos desses tecnocratas dá para englobar como oligarcas, os controladores de empresas, Essas mortes, que variam de aparentes suicídios e acidentes misteriosos, como quedas inesperadas de janela de uma pessoa que até a hora de se atirar da janela era considerada normal, saudável, sem nenhum problema, aconteceram. E esses aparentes suicídios formam um quadro coerente quando analisadas sob a ótica da consolidação autoritária, da contenção da contra-espionagem e da disciplina da elite. Ou seja, o ditador da Rússia quer manter a sua elite disciplinada, em forma, numa ordem unida, uníssona, a favor da guerra, a favor do seu regime. Nesse caso, um general russo, que atuava num alto cargo, era o vice-chefe da inteligência militar no Ministério da Defesa da Rússia, ou seja, o chamado GRU, 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 ele era o vice-chefe do GRU. Ele foi alvo de uma tentativa de assassinato na manhã de ontem, sexta-feira. É o último caso, entre outros, E após um atirador que não foi identificado disparar vários prédios contra ele em seu apartamento em Moscou, segundo disseram os investigadores da polícia. Então é o caso mais recente de uma série de ataques contra autoridades de segurança russa desde a invasão em grande escala na Ucrânia. Repito, o Comitê de Investigação, principal órgão de investigação da Rússia, identificou o alvo, que era o tenente-general Vladimir Alexeyev, primeiro vice-chefe da Agência de Inteligência Militar, GRU, vinculado ao Ministério da Defesa e uma pessoa da mais alta confiança do ditador da Rússia. Os investigadores informaram que Alexeyev foi levado a um hospital em Moscou em estado grave, mas depois disso não dão boletins e não divulgaram seu estado de saúde. As autoridades iniciaram uma busca pelo suspeito, que desapareceu do local
após atirar no general. Os investigadores disseram ter aberto um inquérito criminal sobre o incidente, acrescentando que estavam analisando imagens de câmaras de segurança e interrogando testemunhas. O Ministério da Defesa da Rússia não se pronunciou sobre a aparente tentativa de assassinato. Calou-se, né? Reportagens não confirmadas de veículos de imprensa com supostos vínculos com a polícia afirmaram que Alexeyevich estava em estado crítico após ser baleado nas costas no hall do elevador do seu prédio, ou seja, ele estava esperando o elevador, né? Esse general é considerado uma das figuras mais obscuras e importantes da inteligência militar russa. Se tornou conhecido internacionalmente, principalmente em junho de 2023, durante a revolta do líder do grupo Wagner, o Yevgeny Prigozhin. Alexeyev, que conversou diretamente com Prigozhin em Rostov, foi lá em nome de Vladimir Putin, riu e respondeu: vamos lá, aceite, né? Ele queria que ele aceitasse a exigência do Vladimir Putin de ele parar com esse movimento, fez uma série de promessas que ele teria salvo-conduto e nada de mal lhe aconteceria, e ele poderia continuar no comando do grupo Wagner e podia continuar com os contratos que eles tinham com o Ministério da Defesa. Não sei como é que um cara mau como o Yevgeny Prigozhin acreditou nessas histórias de carrochinha contadas pelo talvez finado general agora, né? E eu acho que o estado dele é grave, não sei se ele vai voltar, né? Esse general também foi o principal responsável pelo grupo Wagner, no GRU, ou seja, ele era a pessoa, por que ele foi negociar? Ele era a pessoa que por muitos anos fiscalizava o GRU, né? E após a morte de Prigozhin, o general tinha muitos rivais sérios nesse processo de distribuição dos ativos e da esfera de influência das empresas militares privadas. Era o departamento dele, ele é o vice-chefe, mas é ele que controlava pessoalmente as empresas militares privadas. A inteligência ucraniana acusou Alexeyev de coordenar ataques com mísseis contra alvos civis, de criar órgãos governamentais ilegais nos territórios ocupados. Expurgo no Ministério da Defesa russo, em meio a uma série de prisões e assassinatos misteriosos de oficiais de alta patente russo nos últimos meses. Ele não foi o único. Então, existe uma outra ponta, né, que indica que talvez esse seja um expurgo, mas não promovido por Putin, porque ele era um homem de Putin. Ou talvez por Putin, não sabemos. Ou talvez pela Ucrânia. Hoje parece que menos probabilidade desse ataque contra o general não é a Ucrânia, aparentemente. Esse incidente parece ser uma nova fase de guerras entre clãs dentro da elite militar. Em 2022 e meados de 2025, pelo menos 20 oficiais, ex-membros das forças de segurança, morreram em circunstâncias incomuns ou violentas. As vítimas incluem altos oficiais de inteligência, como generais, administradores financeiros nos setores de defesa e penitenciário, burocratas regionais, incluindo vice-governadores e prefeitos, e executivos com acesso à infraestrutura sensíveis dos setores militar, industrial e energético. O Estado russo, sob Putin, há muito tempo se baseia nos serviços de segurança como mecanismo central de controle político, ou seja, são os espiões, são as forças de repressão, né? Ia chamar de força de segurança, mas na realidade na Rússia a missão principal das forças de segurança internamente são reprimir manifestações, reprimir oposições. Então eles são o mecanismo central de controle político. Mas desde 2022 os métodos tradicionais de cooptação e perseguição seletiva têm cedido cada vez mais espaço a formas opacas e inegáveis de expurgo interno. Isso pode ter sido um expurgo, apesar dele ser muito ligado ao Putin, que confiava nele, ou pode ser uma queima de algum arquivo por algum grupo rival, porque o que acontece nesse momento é que a insatisfação do dinheiro que está prejudicando a Rússia, que foi pago por essa guerra da Ucrânia e que não terá retorno, e que a Rússia terá que olhar para frente durante muitos anos, trabalhar arduamente para recuperar o que foi perdido e talvez não recupere nunca, é a minha opinião.
Então, os oligarcas, quem entende de economia, também está muito preocupado, assim como muitos generais que sentem que poderão ser o próximo alvo. Então, existe um clima conspiratório dentro de Moscou, dentro do próprio Kremlin, o que isso prejudica, inclusive, a visão estratégica do alto comando dessa guerra, das direções e rumos da guerra, uma guerra que não está avançando e os russos estão se degladiando entre si, pensando no próximo passo. Quem será o próximo mandatário da Rússia? Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Não esqueçam, conto com vocês. Aqui vocês viram a verdade, sempre. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.